eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito do Evangelho na sua essência orgânica. Vocês acham que as pessoas aceitam o Evangelho de bom grado e acham que é fácil viver o Evangelho? Não estou falando do Evangelho da religião, nem do Evangelho das igrejas e nem do Evangelho da teologia. Estou falando do Evangelho orgânico, aquele pregado e ensinado por Jesus. Aquele Evangelho onde você ouve lá que para você ser grande, você tem que servir. Você acha que as pessoas gostam de ouvir esse evangelho e aceitam esse evangelho? Então, eu gostaria da opinião de vocês. O que vocês falam para mim a respeito do entendimento de vocês em cima disso que eu estou dizendo, essa pergunta? Alguém gostaria de falar? Posso falar? Pode falar. Eu acredito que as pessoas gostam mesmo da religiosidade, que quando você apresenta o evangelho que Cristo vem ensinar aqui, elas não aceitam, que elas têm uma outra visão do que é servir e não ser servido. Então elas querem aquele evangelho que elas pedem e Deus dá. E aquele evangelho que larga na mão de Deus, que você não precisa ter responsabilidade nenhuma. Você larga tudo nas costas de Deus. Deixa na mão de Deus, que Deus vai resolver para você. Então, a medida da responsabilidade. Tem alguns ainda que pregam assim. Você larga na mão de Deus, mas você tem que continuar orando, pedindo, até a porta abrir, até você receber aquilo que você pediu, né? E a forma do evangelho que o Cristo veio nos ensinar aqui, que a gente chama de orgânico, o evangelho vivo, que nem falar alguns por aí, né? Ninguém quer isso aí não, hein? É um ou outro que pegou a visão, que aceita. Amém? Amém. Essa foi a resposta do Serginho. Pode falar, eu também concordo com o irmão Serginho. É bem difícil a pessoa entender e aceitar esse evangelho. Porque esse evangelho ele é genuíno, ele não acarreta peso para a gente, ele não exige sacrifício. E a maioria dos irmãos só acredita no evangelho praticado, assim, de você fazer alguma coisa para você obter alguma coisa. Então, é bem difícil, sabe? Não é fácil, a gente passou por isso. Para nós também foi muito penoso, né? A gente entender essa transformação no nosso dia a dia, no nosso entendimento, mudar as coisas, porque isso é uma mudança de vida, é uma transformação de vida, quando você entende e vive o evangelho orgânico. Então, não é o evangelho pregado ali como um membro da igreja, um pastor, um diácono, chega ali e prega as regras, não é ditado, ele é entendido, ele é um entendimento do evangelho. Então, não é fácil, não é fácil, porque para a gente também não foi fácil. Então, né, vocês sabem disso. Então, é assim, com o passar do tempo, a pessoa vai entendendo e vai vivendo o evangelho, aí vai vendo as maravilhas que é esse evangelho, essa transformação dentro de nós. Porque Deus não exige nada da gente. Esse evangelho genuíno não exige nada de você. Só que você creia e viva como filho de Deus aqui na Terra. Então, é difícil as pessoas entender, porque a maioria espera, assim, de você fazer algo para receber. E nós não precisamos fazer nada e já recebemos tudo. Então, não é fácil, não, Arlindo. Você sabe que é difícil, porque você vai falar com as pessoas que Jesus, Deus já fez tudo, que Jesus já voltou, que você vive o aqui e agora, o céu é aqui onde você está, que não existe mais pecado. Então, é bem complicado, não é fácil, não. Então, com o passar do tempo, a pessoa vai entendendo o que é o verdadeiro evangelho. Porque o pregado nas quatro paredes aí é fácil de você acatar. Mas agora esse verdadeiro, genuíno, é difícil. Não é fácil, não. Amém? Esse é o meu entendimento. Certo.
É, É um evangelho difícil porque a responsabilidade é nossa e ninguém quer assumir a responsabilidade. Então se torna muito difícil. porque agora vocês falaram um assunto legal aí, uma frase legal. É você conhecer e viver como filho de Deus. É isso que essa deveria ser a pergunta que eu deveria ter feito no começo. É fácil você conhecer e viver como filho de Deus? Arlindo, é a coisa mais fácil do mundo, só que, porém, é difícil a aceitação. Então explica para nós, vamos ver como que é. Arlindo, em todos esses anos, né? Olha aí. Nesses poucos anos, né, de estudo, né, de aprendizado, né, de entendimento que eu tenho, a gente, pelo menos nós, né, que já entendemos, para nós, esse evangelho, né, a hora que a gente assume ser filho de Deus, a gente vê que é a coisa mais fácil porque não tem cobrança. É como se a gente saísse de um cárcere todo fechado, onde é só ali que Deus está, onde é só ali que é feito certas coisas, que é só ali onde é feita a aceitação de Deus, entendeu? Tudo Sim. parece que é feito em um só lugar, sendo que não é desse jeito. Aham. Então é como se a gente realmente estivesse numa solitária, numa prisão, né? Foi isso que eu cresci desde pequeno vendo nas igrejas, entendeu? Conversando com várias pessoas, entendeu? E isso vem trazendo desde lá atrás até hoje, né? Ainda continua isso. Então, depois que a gente começa a entender, a praticar e passa de servo, que é o que a gente era, e faz as transformações para ser filho de Deus, Ah, a gente tem a chave da porta 24 horas para você usar, né? amém. E o que seria essa porta, né? Amém. A porta seria a decisão para você transformar a sua vida, entendeu? Transformar aquilo que era difícil no fácil, entendeu? Pegar, sair de situações que antes você perdia a cabeça, né? Se hoje você fala, isso aí hoje nem me abala, entendeu? É você, com as pessoas pregam muita prosperidade, é você entender aonde você tem que estar, na hora que você tem que estar e o que você tem que fazer, entendeu? Para mim é muito isso, entendeu? É a gente decidir e para onde a gente quer ir, entendeu? A gente decide ir, né? E segue aquilo que onde o caminho que Deus mostra pra gente. Amém. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21, a gente lê assim, olha. Ouvistes que foi dito aos antigos. Então, vamos prestar atenção. Vocês ouviram Jesus falando, tá, irmãos? Jesus está lá no meio do, do povo judeu, logo após o Sermão do Monte ali, de falar a respeito daquelas bem-aventuranças. Então ele está ali e ele fala assim ao povo religioso da época. São judeus de sangue mesmo, povo religioso mesmo. Ele fala assim: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, isso aqui é um mandamento de lei. Não matarás, está na lei mosaica. É Moisés que trouxe essa lei mosaica. A lei que Moisés enganou o povo ali com o véu que ele colocava no rosto quando a glória de Deus esvaecia. Então é dito assim, olha, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso aqui é fácil ou é difícil, irmãos?
não matarás. Isso aqui é a parte fácil. Tá? Essa aqui é a parte da legalidade. Mas no versículo 22, Jesus ele fala assim, olha, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar, não está falando mais de matar, agora é só, ele tirou a palavra matar. Matar é um extremo, né? A pessoa vai ficando nervosa, vai ficando irritada, ela chega ao extremo de matar o próximo, matar o irmão. Agora ele está falando assim, ó, se você só se encolarizar, só ficar nervoso, só ficar bravo por uma situação, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. Então, a mesma condenação que a lei de Moisés fala, ó, se matar, será réu, Jesus ele fala assim, se você ficar nervoso, será réu. Jesus ele pegou o que era uma lei e tornou essa lei muito mais difícil de se cumprir quando ele fala a respeito disso. Jesus ele está pegando algo que é da legalidade e aplicando isso em um patamar muito mais elevado. Ele está elevando o patamar do que é o pecado. Aí eu pergunto para vocês, isso é fácil ou se tornou difícil, irmãos? Jesus ele facilitou a coisa ou ele dificultou? Hã? Ele tornou a coisa Quase que impossível. exatamente, na visão da natureza humana, impossível de se cumprir. Então, é isso que eu falo para você. É esse Jesus que eu pergunto para vocês, esse Jesus que dificulta as coisas. Esse Jesus, ele é aceito. Não. É aí que eu falo para vocês. Não estou falando da religião e nem da teologia. Porque a religião e a teologia, eles seguem a lei. Agora, Jesus, ele pegou a lei e colocou num patamar muito mais elevado. Então, o que Jesus fez foi bom ou foi ruim? Sim, na visão, estou falando na visão da religião e da teologia. Foi péssimo. Ixi. Bom, se eu chegar numa igreja hoje, fala o nome de uma igreja grande aqui em Bauru? Quadrangular. Quadrangular, vamos lá. Se eu chegar na quadrangular hoje e pregar isso aqui, eles vão amar ou eles vão odiar o que eu estou pregando? Eles vão tacar uma pedra na sua cabeça. É isso que eu queria saber. Será que os crentes, eles amam ou eles odeiam o que Jesus fez? Se eles conhecerem de verdade o que Jesus fez. Jesus, ele facilitou? Não, ele dificultou. Na visão religiosa, ele dificultou. E por que ele dificultou? Porque o homem tinha um tipo de visão a respeito de Deus em que o homem se colocava como sendo o agente da sua própria salvação. E aí Jesus vem mostrar para o homem de fato que o homem não é agente de sua salvação. É isso que é a grande dificuldade. Esse é o problema. Ó, eu vou ler o 27 só para você ter a noção de novo. Ó, estou pulando textos aqui, mas só para a gente ter noção. Ó, ouvistes que foi dito aos antigos. Jesus está falando isso aqui. Não cometerás adultério. Isso foi dito aos antigos, tá? Está na lei, é uma lei mosaica, era para ser cumprida. Não cometerás adultério. E a pessoa, nossa, mas não, isso aqui é fácil, irmão. Isso aqui é coisa fácil. O problema é o que vem depois que Jesus fala. Aí que vem o problema grande mesmo. Porque ele fala assim, ó, eu, porém, vos digo que. Aí agora que vem a complicação. Não cometer adultério é a parte fácil. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, o problema está no quê, então, irmãos? Onde está o problema? Onde que está a essência do problema? A raiz do pecado, a raiz do problema. Onde que está o diabo, irmãos? Onde que o diabo está agindo? É quando ele fala assim, ó, eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração fez o quê? Cometeu adultério com ela. Vocês entendem que é o orgânico aqui? O problema não é o externo.
O problema está onde? Eternamente. No interno. É no orgânico. Entendeu? Então, o problema a ser resolvido, irmãos, ele é um problema que precisa ser resolvido aonde? Internamente. Não é um problema externo. O mundo não está ruim porque as pessoas estão fazendo coisas ruins. Quando eu começo a olhar para o externo, eu deixo de assumir a minha responsabilidade, não é, irmã Cileide? Porque eu começo a terceirizar os problemas. Ah, o Brasil está mal hoje por causa do político A. Ah, o emprego, eu não consegui o emprego por causa da empresa tal. Não, irmãos, isso aí não é a responsabilidade de um filho. Um filho, ele precisa assumir isso que Jesus está dizendo. Para os filhos de Deus, eu, porém, vos digo. Não é o que está na lei de Moisés, é o que está depois da lei de Moisés, é eu, porém, vos digo. Então, todas as vezes que você olhar aqui para o Sermão do Monte e você se deparar com a palavra de Jesus dizendo eu, porém, vos digo, é aí que entra o orgânico. É ali que ele vai te dar a referência do absoluto orgânico de uma verdade eterna. É aqui que você vai encontrar. A verdade de Moisés era: não cometerás adultério. Mas essa verdade de Moisés, irmãos, é uma verdade que tinha uma glória por um período temporal. A verdade de Jesus tem a glória eterna. Os irmãos conseguem fazer a diferenciação no que Moisés ensinou e no que Jesus ensinou? Então, eu tenho uma palavra de Moisés que é uma palavra temporal, que ela entrou na história e a um determinado período ela vai sair da história. Mas eu tenho o ensinamento de Jesus que nunca entrou na história porque é eterno e jamais sairá da história porque é eterno. Isso aqui é um princípio de vida que Deus está nos revelando. É igual a gente falou do amor a semana passada. O amor ele é um princípio de vida. Então, o amor não pode ser um sentimento que eu tenho uma hora e depois eu deixo de ter. Ah, eu amava fulano, mas o fulano acabou fazendo alguma coisa que eu não gostei, hoje eu odeio fulano. Então, você nunca amou. Você nunca foi capaz de amar. Porque o amor, ele é um princípio, ele é uma decisão. Ele não é um sentimento. O sentimento, você vai ver sentimento de paixão, do amor eros, do amor filos, que é o amor familiar, de pai para filho, de filho para pai, de mãe para filho, de filho para mãe, esse é o filos. E tem o amor ágape, que é o amor que não é medido por sentimentos, mas por decisão, por ser eterno. Penso eu, irmãos, que as pessoas que vão assistir esse vídeo, elas vão compreender o que eu estou dizendo. Gostaria eu que elas entendessem. A dificuldade da religião, quando se prega Jesus na sua essência, é aceitar Jesus na sua essência. As pessoas aceitam Jesus pregado pelas igrejas. O Jesus da religião, ele é aceito. Mas eu quero ver aceitar o Jesus orgânico, filho de Deus. É esse que é o X da questão. Onde eu tenho que assumir a responsabilidade e eu tenho que viver essa responsabilidade como filho, do jeito que o Bruno disse. Porém, então, eu vejo uma coisa que é fácil você ser filho, porém difícil você aceitar aquilo que é imposto pela obrigação que eu tenho que assumir diante da minha filiação e da paternidade divina. Eu tenho que assumir uma responsabilidade que ela acaba sendo penosa. Para quem? Para mim, enquanto espírito? Jamais. Mas para eu, enquanto carne, isso se torna pesado demais. Então essa foi a discussão nossa de domingo passado. O amor, ele não é algo fácil, irmãos. O amor, ele é sofredor.
É a primeira frase que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. É a primeira frase que ele vai falar do amor, e fala o quê? Nós lemos domingo passado. Os irmãos estão lembrados, né? 13:4 da primeira carta aos Coríntios, ele fala assim: o amor é sofredor. E isso é a realidade, irmãos. O amor é sofredor. Por que que o amor é sofredor, irmão lindo? Porque o amor, ele aniquila a minha carnalidade, irmãos. Eu na carne eu não consigo amar. Na carnalidade eu não consigo amar. Na natureza humana eu não consigo amar. Não tem como eu amar. Eu vou gostar muito, eu vou me apaixonar, vou viver paixões, eu vou viver o eros, eu vou viver o filos. O amor é sofredor. Por quê? Porque o amor, ele olha para as condições de um filho, ele vai falar assim: minha carne está sendo arrebentada, a minha humanidade está sendo exposta, o meu mal está sendo revelado o tempo todo, a minha obscuridade, a minha escuridão, as minhas trevas estão em evidência, e eu preciso ir para a luz. Então, quando vem, eu, porém, vos digo, a pessoa, ela vai ter que ficar atenta naquilo que é o ensinamento de Jesus. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is